Estivemos aqui pela manhã também, adorando e louvando o Senhor. E agora mais uma vez, juntamente com os irmãos, louvando também e adorando o Senhor. Queria te convidar a ler o texto que está no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso número 1. Dando sequência a esse Evangelho tão sublime, que iniciamos uma introdução semana passada e hoje sim entraremos nele. João, capítulo 1, versos do 1 ao 5. O título dessa noite se chama O Testemunho da Eternidade. É isso que nós vamos pensar em poucos minutos. Bem? Diz assim o texto. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém? Esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez? Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Graças, Senhor, por esse maravilhoso culto, Senhor, que podemos prestar a Ti. Obrigado, Senhor, porque desde a leitura inicial desse culto, passando pelos cânticos, pelas orações e vindo até a Tua palavra, o Senhor Jesus tem sido entronizado nesse lugar. Cada verso lido, falado, cantado aqui tem o objetivo de centralizar e entronizar o nosso Senhor Jesus. Então é para a Tua glória, Senhor, que estamos reunidos. É para o louvor do Teu nome, Senhor. Como disse João, para que crendo tenhas vida em Seu nome. É para Ti, Senhor, todas as coisas. Então receba o nosso louvor. E que nesse momento, no momento da Tua palavra, nesse texto tão poderoso, nós possamos, Senhor, mais uma vez, ver a beleza da Sua glória. E a partir do momento que enxergarmos isso, possamos crer e ter vida no Teu nome. Seja o Senhor glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, como eu disse, saímos do poderoso Evangelho para o maravilhoso Evangelho, se é que eu posso dizer assim. Então, terminamos a carta de Romanos. Semana passada, começamos uma breve introdução sobre esse Evangelho. Para você que não veio, o tema da nossa série se chama O Caminho Vivo e Verdadeiro, que nós temos defendido que o Evangelho de João é uma espécie de mapa, uma espécie de manual para que a gente possa, então, encontrar o único e verdadeiro caminho, que não é uma coisa, que não é um lugar, mas é o nosso Senhor Jesus. Então, o Evangelho de João ele foi escrito com esse objetivo. Ele foi produzido pelo apóstolo João, o discípulo amado, nós defendemos isso aqui também, justamente com esse único objetivo. Embora seja um texto escrito para a igreja, mas não é um texto que o fim seja a igreja, mas que o fim sejam todos aqueles que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus. É para a igreja sim, mas é para que a igreja utilize para salvar todos aqueles que ainda estão perdidos. E isso, irmãos, vale inclusive para os nossos dias. Nós defendemos também uma espécie de estrutura nesse texto, partindo de 7 testemunhos que vão comprovar isso, vão evidenciar a glória de Cristo. E como eu disse na oração, a partir desse momento, vendo Cristo, a gente possa crer e então ter vida no seu nome. 7 testemunhos, cujo primeiro testemunho é o que nós vamos ver hoje, o testemunho da eternidade. Tá bom? A partir do verso de número 1, espero que você me acompanhe e possamos então glorificar o nome de Jesus Cristo. Verso de número 1, apenas a parte A, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Então, algumas considerações são importantes para a gente iniciar nesse texto tão profundo e poderoso, tá bom? Eu vou fazer essas considerações com algumas perguntas bem fáceis. A primeira delas a gente leu no princípio. Pergunta é, princípio de quem? A primeira pergunta que a gente precisa fazer é a segunda palavra que inicia e abre esse evangelho. No princípio era aquele que é a palavra. Então, de que princípio nós estamos falando? Do que é que esse apóstolo João está querendo dizer para a gente? Bom, a abertura do evangelho
de fato é uma abertura, é o que os teólogos chamam de prólogo, João está introduzindo toda a leitura do Evangelho. Fazendo isso, ele não começa de outra forma que não seja apresentando o Senhor Jesus. Nessa rápida apresentação que ele vai dar nesses 5 primeiros versos, João vai abrir então o seu Evangelho dizendo, ou melhor, tentando responder a seguinte pergunta: de onde ele veio? Sim, eu vou falar de Jesus. Ele foi o Messias. Ele andou entre nós. Mas de onde ele veio? Ah, pastor, essa pergunta é fácil, né? O nome dele é Jesus de Nazaré, uma cidadezinha ali da Galileia. Então, ele veio da Galileia. Outra pessoa mais esperta poderia dizer assim, não, Jesus nasceu na cidade de Belém, a cidade de Davi. Então, é provável que ele tenha vindo de Belém. Ou outros poderiam botar outros lugares e dizer em outros tempos e outras coisas. Se a gente tomar como base os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, cada um deles começa os seus evangelhos de uma forma diferente. Vamos ver isso rapidinho? Marcos, por exemplo. Capítulo 1, verso 1, Marcos começa assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos escolheu o início do ministério de Jesus para começar a registrar o seu evangelho. Batismo, tentação, o primeiro encontro de Jesus com João Batista. É ali que Marcos começa, então, a narrar a história de Jesus. Mateus vai um pouquinho além. Ele retrocede um pouco mais. O primeiro verso de Mateus diz: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus, além de narrar o nascimento do Senhor Jesus e falar um pouquinho acerca da sua família, além disso, ele começa o evangelho com uma genealogia, que retrocede primeiro até Davi e vai até Abraão. Então, Mateus vai um pouquinho mais longe. E aí, então, vem Lucas, o terceiro evangelista. Ele começa no verso 5, falando da família do primo de Jesus, de João Batista, a família do seu pai, Zacarias. Como que aconteceu o chamado, o nascimento dessa família. Mas Lucas, embora comece com João Batista, ele também fala do nascimento e da história da família de Jesus, mas no capítulo 3, Lucas também coloca e registra uma genealogia. Nessa genealogia é interessante que ele faz quase que o mesmo caminho de Mateus. Ele passa por Davi e por Abraão, mas Lucas vai um pouco mais longe. Lucas vai até Adão. O último verso desse capítulo, verso 38, diz: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Mas, irmãos, sem dúvida, é João que vai bem mais longe do que todos eles. João faz a gente perder o fôlego, retrocedendo não só a João Batista, não só a Davi, a Abraão e a Adão, mas como ele adentra as portas da eternidade. Como ele vai para um tempo antes do tempo, para um tempo que ainda não existe princípio, para então narrar e dizer com todas as letras de onde ele vem. Ele vem da eternidade. É isso que João vai fazer, porque no princípio era aquele que é a palavra. João está dizendo em letras claras, veja, existe um princípio, de fato existiu. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz, no princípio Deus criou todas as coisas. Mas para que houvesse um princípio e para que Deus pudesse criar todas as coisas, Deus já existia no princípio. O que João está dizendo é basicamente o que diz Gênesis capítulo 1. Só que ele está dizendo, veja, no princípio, por isso que eu perguntei, princípio de quem? No nosso princípio, Jesus já existia durante toda a eternidade e a partir dele todas as coisas foram criadas. É isso que João inicia seu evangelho dizendo para a gente. A segunda perguntinha para a gente entender esse texto é, por que o Logos? No princípio era aquele que é a palavra. Essa expressão que a gente fala palavra, em algumas versões pode estar escrito verbo, significa logos. E uma pergunta que eu já até escutei na igreja é justamente essa: por que, João utilizou logo essa palavra? Logos, logo no início do seu ministério. Por que ele fez isso? Tendo em vista que ele era um homem simples, escrevia para pessoas simples, por que ele escolheu uma categoria filosófica que se debate até os dias de hoje a respeito da natureza do Logos, de quem é o Logos ou o que é o Logos, enfim, por aí vai. Então, 2 coisinhas rápidas sobre o Logos para a gente entender isso de forma bem fácil. Primeiro, João não está querendo falar difícil aqui.
Isso é importante você entender. De novo, ele é uma pessoa simples, falando para pessoas simples, inclusive um homem já de idade, com seus aí mais de 80 anos de idade, acabou de sofrer uma prisão na ilha de Patmos, retorna para a cidade de Éfeso. A última coisa que passa pela cabeça do evangelista, irmãos, é ficar filosofando, ou debatendo, ou discutindo coisas difíceis de se entender. A intenção dele não é essa. Então a última coisa que ele fez foi falar de coisas difíceis. O que acontece aqui? Deixa eu explicar para você rapidinho um pouquinho sobre essa palavra. Acredita-se que essa palavrinha, esse conceito filosófico, ele nasceu na cidade de Éfeso. Por volta do ano 450 a.C., um homem chamado Heráclito de Éfeso, né, cunhou essa expressão chamada logos. O que era essa expressão? Essa expressão para ele era uma espécie de ordem racional ou mente racional que por meio dele ou dela, né, todas as coisas vieram a existir. Ponto. Não dá para falar mais do que isso. Então, Heráclito vai ser o primeiro a dizer, olha, todas as coisas vieram à existência pela ordem ou por intermédio dessa coisa que vamos chamar de logos. E a partir daí, né, várias escolas foram surgindo, como os estoicos, como Fílon de Alexandria, e aí eles foram tentando, então, cada um à sua própria maneira, tentar dizer, né, a sua própria versão do que era o logos. O tempo foi passando, né, cerca de 3 séculos aí se passaram, chegou a época de Jesus, né, Fílon de Alexandria vai existir nesse primeiro século, também vai dar a sua versão, mas João, preste atenção você, pense bem, João, né, morador de Éfeso nesse período, né, retorna para a cidade e João basicamente está emprestando seus ouvidos. É isso que está acontecendo aqui. Né? Os estudiosos têm a certeza de que essa discussão, irmãos, não era discussão para as academias da época apenas. Era a discussão do povo. Né? O povo andava nas ruas, segundo os estudiosos, discutindo esse tipo de assunto. É como se fosse hoje na padaria, você vai comprar um pão, aí você fala, eu quero R$2 de pão, e aí o vizinho está do lado e fala assim, mas peraí, Miguel, o que você pensa a respeito do logos? Era tipo isso. Era a discussão de sempre, era o debate comum daquela cidade, daquele povo, naquele tempo. Então é possível que João tenha escutado isso diversas vezes, e ele escutando esse tipo de coisa, ele começou então a dar atenção para isso. Ele disse, olha, isso faz algum sentido, mas espera aí, deixa eu ajudar vocês a entender melhor quem é ou o que é esse tal de logos. E aí lembra, duas coisinhas que eles diziam é que o logos havia criado todas as coisas. Em segundo lugar, que ele possuía uma mente racional. Se a gente parar por aqui, né, não dá para avançar no restante, mas até aqui isso faz algum sentido na cabeça do evangelista João. Então, em primeiro lugar, isso eu quero que você entenda, João não está querendo falar difícil, ele está falando de uma coisa que todo mundo conhecia. Segundo, João não está advogando por nenhuma escola filosófica. Porque se, em primeiro lugar, existia um grande debate, e todo grande debate nós temos vários lados, várias versões, então o que as pessoas queriam é, obviamente, que João se posicionasse. Não, mas João, você está mais para Fílon ou você está mais para os estoicos? Ou você está mais para Heráclito? Então a gente quer saber onde que você está. João pega todas essas escolas, empurra-nos do lado assim e fala assim, olha, vocês possuem até algum sentido, mas todos vocês erraram. Em primeiro lugar, o que faz sentido aqui? O verso de número 3. O verso de número 3 explica isso para a gente de forma clara. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Qualquer morador de Éfeso, nesse momento, saberia que esse autor está falando logo. Por quê? Porque tudo que existe e veio a existir, existiu por meio do Logos. Então João está dizendo, olha, isso faz sentido. E isso faz sentido, irmãos, presta atenção. Não é só porque João está escutando o debate que está acontecendo nas ruas, não é só isso. É porque João conhecia as Escrituras. Para não citar outros, eu vou citar só 2 textos do Antigo Testamento que também dão a entender que Deus, né, no uso do seu poder, se utilizou de algumas coisas para poder criar. Então, o primeiro é Salmo de número 33, versos 6 e 7, onde o salmista diz o seguinte, mediante a palavra. A expressão na tradução grega é logos. Veja, e João está lendo em grego.
Então imagina João escutando todo aquele debate, aí depois ele vai para o culto, ele ia para a sinagoga e ele escutava alguém ler assim, ó, mediante o Logos do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes. Pelo sopro de sua boca, ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Aí ele fala, olha, esse negócio tem sentido. Sabe por quê? Porque a Escritura já falava sobre isso. Aí ele continua, Provérbios 8, a partir do 22. Aqui a gente não tem o Logos em si, mas a gente tem a sabedoria auxiliando Deus na hora da criação. Veja, a própria sabedoria vai dizer, o Senhor me possuía no princípio de seus caminhos. Desde então e antes de suas obras, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Verso 30. Então eu estava com ele. Veja, o Logos está com Deus. Eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então João começa dizendo, olha, o que vocês estão dizendo faz sentido. Sabe por quê? Porque as Escrituras também disseram isso. Deus, através da sua palavra, ou seja, do Logos, ou utilizando-se da sabedoria, ele criou todas as coisas. Mas João vai, como eu disse, se afastar das escolas filosóficas, dos debates, e dizer assim, mas calma aí, peraí, eu quero dizer para vocês quem é o Logos. Não só o que é o Logos, ou o que ele fez, ou da onde ele vem, não. Eu quero dizer para vocês quem é. Em primeiro lugar, João vai dizer para a gente, ainda no capítulo 1, que o Logos é uma pessoa. Aqui, irmãos, é por isso que não dá nem para a gente ficar entrando muito na filosofia grega, porque nenhuma escola filosófica daquele período vai advogar esse tipo de coisa. João vai dizer mais ainda, além dele ter sido uma pessoa, ele habitou entre nós. Vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Na primeira carta, no versículo 1, ele vai dizer, aquele que nós vimos e ouvimos e demos testemunho ao seu respeito. Ele vai dizer, ei, ele caminhou com a gente. Mas eu não só toquei nele, como eu coloquei a minha cabeça nos seus ombros. Eu abracei ele, eu vivi com ele, eu escutei da boca dele. Mas aquele mesmo Senhor Jesus que caminhou com a gente, ele estava no princípio com Deus. Ele é o Logos de Deus, ele é antes de todas as coisas. E aí sim, a terceira pergunta que a gente faz para esse pequeno texto é então, quem é Jesus? Lembra, João está apresentando ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus. E a pergunta é essa, quem é Jesus? João vai nos dar aqui, nesses 5 primeiros versos, 5 identificações claras de Jesus. O que a gente já viu até agora, mas de forma bem resumida. Então, em primeiro lugar, quem é Jesus? Jesus é eterno. É importante dizer também, irmãos, antes da gente entrar nesses 5 nomes aqui, ou títulos, ou denominações a respeito de Jesus, que João quer provar para você que Jesus é o Filho de Deus e que isso significa dizer que ele é o próprio Deus. Só que, claro, ele é o Deus encarnado. Mas antes de dizer que ele é o Deus encarnado, primeiro ele vai te dizer, ele é o Deus eterno. Primeira coisa, não há outro atributo que iguale Jesus mais a Deus do que a eternidade. Então, em primeiro lugar, ele já disse para a gente, Jesus é eterno. A gente viu por meio desse único verbo, no princípio era aquele que é a palavra. Então, de forma indubitável, João está dizendo, quando houve um princípio para nós. E preste atenção, Jesus está com quem? Jesus não está com a criação. Jesus está com o Criador. Então, a ideia aqui é que João está separando 2 grupos. O Criador das criaturas. Então fala, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus. Em outras palavras, ele é diferente de nós. No nosso princípio, ele não houve princípio. Irmãos, não tem como dizer isso de outra forma. Se não houve princípio para Jesus, significa que Jesus sempre existiu. Então, em outras palavras, ele é eterno. É isso que ele está dizendo. Mas não só João vai dizer isso. E eu tenho dito isso para vocês, falei semana passada. A gente não tem que apenas conhecer aquilo que se fala a respeito de Jesus, mas principalmente o que o próprio Jesus disse a respeito de si
mesmo. Eu pergunto para vocês, será que Jesus, em algum lugar dos evangelhos, ele se autoafirmou eterno? Será? Será que Jesus tinha consciência de que ele habitava na eternidade passada junto com o Pai e que, então, por livre escolha, ele adentrou no nosso tempo? Será que Jesus tinha essa consciência? Ou isso talvez foi inventado pela tradição da igreja? Não, ele tinha essa consciência. No próprio Evangelho de João, 2 textos rápidos que comprovam isso. João capítulo 8, verso 58. Aqui há um debate entre Jesus e os religiosos, os seus inimigos de cada dia, os fariseus. Jesus está debatendo com eles e o debate mais ou menos começa justamente por causa de Abraão. Jesus diz que aqueles homens eram escravos do pecado e eles dizem, nós não somos escravos de nada, porque nós somos filhos de Abraão. Jesus vira para eles e fala assim, olha, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão. Como é que vocês dizem que são filhos de Abraão se vocês estão tentando me matar? Abraão falou e testemunhou sobre mim. Ele vai dizer isso, irmão. Aí alguém no meio da multidão fala assim, rapaz, esse moço aí tá ficando doido. Sabe por quê? Ele não tem nem 50 anos e ele está dizendo que ele já viu Abraão. Aí vem o verso de número 58. Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Tá bom, eu sei que você pode estar pensando assim, não, esse texto só prova que Jesus era muito velho. Não, irmãos, ele está dizendo, olha, quando Abraão veio a existir, muito antes dele ser chamado em Ur dos Caldeus, eu já existi. Eu sou, não só existo, mas como eu sou durante toda a eternidade. Mas outro texto mais claro, mais direto, onde o próprio Senhor Jesus confessa isso, é João, capítulo 17, verso de número 5. Ele diz o seguinte, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui não dá para chamar Jesus de velho. Jesus não tinha só 3.000 anos de idade. Jesus não só existia antes de Abraão. Jesus existia antes de tudo começar e de tudo vir à existência. Ele é o grande eu sou. Ele é Deus. Em segundo lugar, também de forma clara ainda, direta, João vai dizer, se ele é eterno, ele é igual a Deus. Veja o que ele diz no primeiro verso de novo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Irmãos, às vezes a gente se pergunta por que é que a gente tem que repetir tanto a mesma coisa, né? Ele já disse que Jesus é Deus. Se ele está no princípio com Deus, é óbvio que não há outra criatura, outro ser incriado, que nunca foi criado e que é coeterno com o Pai. É Deus. Mas ele precisa deixar isso bem claro. Por quê? Porque heresias já se levantavam naquele tempo, principalmente até os dias de hoje, para que a gente não tivesse dúvida. Jesus é Deus. Embora os inimigos da igreja, seitas e ordens filosóficas, tentam retraduzir esse texto à sua própria maneira, para dizer ele era de Deus, ou ele era um Deus. Isso é forçar o texto grego, segundo os melhores especialistas em grego, porque não há... você tem paralelos, por exemplo, nos evangelhos, na própria Bíblia deles, onde outras traduções são também, por exemplo, não tem um artigo definido, são traduzidos da mesma forma. Em outras palavras, guardando essa parte mais teórica para o lado, o que significa isso? Todos aqueles que traduzem esse texto de forma diferente, ele está indo contra uma série de testemunhos e evidências que apontam para um único e pleno lugar. Jesus é Deus. Não é só por causa dessa frase, e era Deus, que nós acreditamos que ele é Deus. Isso aqui só reforça o argumento. Ele era igual a Deus. Mas em terceiro lugar, embora ele fosse igual a Deus, Jesus também é distinto de Deus. Olha, irmãos, que glória, que maravilha. Porque o texto diz, ele estava com Deus e era Deus. Aí você pergunta, por que o João falou isso? Aqui ele deu um nó. Não deu nó. João está lançando as bases daquilo que a tradição da igreja vai chamar de doutrina da Trindade. Tanto no credo niceno quanto no outro credo niceno-constantinopolitano, nos dois credos, essas frasezinhas de João estão incrustadas nos credos. Por quê? Porque quando a igreja definiu a doutrina da Trindade, irmãos, não teve outro evangelho que a igreja começou, que não fosse o evangelho segundo escreveu João.
Por quê? Porque ele está deixando claro aqui. Veja, tudo aquilo que a gente afirma com a Trindade, com essa única frase. Primeiro, nós afirmamos, há somente um único Deus, que subsiste em 3 pessoas. Aí se você quiser fazer o caminho contrário, você pode fazer. Cada pessoa é plenamente Deus, mas cada um deles subsiste em uma pessoalidade, em uma função totalmente diferente. Isso é, em outras palavras, irmãos, doutrina da Trindade. Eles compartilham a mesma natureza, mas eles possuem pessoalidades diferentes. O Criador é o Pai, o Redentor é o Filho e o nosso Consolador é o Deus Espírito Santo. E não só por essas denominações, mas em vários eventos da humanidade, principais e gloriosos, a Trindade está presente de forma solene. Tá? E aí, embora a gente, talvez a mente humana tente encaixar isso nas nossas categorias, não, são cópias, são faces, são manifestações de Deus diferentes. Não são. Por quê? Quando o Pai está no alto, o Filho está embaixo. Né? Por exemplo, no batismo de Jesus, Jesus está sendo batizado por João, quando o Pai está dizendo, este é meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz, o Espírito Santo está descendo em forma de pomba. Em vários outros eventos, você tem a Trindade operando de forma conjunta. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o único Deus, 3 pessoas. Por isso ele pode dizer, ele estava com Deus e ele era Deus. 4º lugar, Jesus é co-criador. Irmãos, que doutrina maravilhosa. Talvez você achava Deus, sim, Deus Pai, o Criador. Mas Deus Pai criou juntamente com toda a Trindade. Lembra que eu falei? A Trindade está reunida de forma solene? Houve um evento também, irmãos, muito importante para a humanidade. Não só na nossa redenção, mas também na criação da humanidade. A Trindade está presente. Lembra? O Espírito paira sobre a face das águas, então o Espírito está lá. Mas onde está o Filho? O Filho está na palavra e na sabedoria de Deus na criação, como a gente já viu. Tá? Não só eu, ou melhor, não só João, né, vai defender Jesus como o Criador de todas as coisas, ou por meio dele todas as coisas vêm à existência, como o apóstolo Paulo e outros escritores do Novo Testamento vão defender isso também. Nós abrimos o culto lendo Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15. Foi? Então vamos ler de novo? Verso 15 até o 17. Diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ai, irmãos, que cântico maravilhoso, que palavra. Hebreus capítulo 1, né? Seja lá quem for o seu autor, né? Veja, ele corrobora com a mesma ideia. Há muito tempo, Deus falou, capítulo 1, verso 1, muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então veja, o velho João, né, não bateu a cabeça forte na ilha de Patmos, né? Ele não enlouqueceu quando ele falou, ei, Jesus estava no princípio de todas as coisas e por meio dele todas as coisas vieram à existência. Ele não está doido, ele não ficou doido ainda. Ele está dizendo aquilo que a igreja confessava, Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. 5º lugar, ele vai dizer nos versos 4 e 5, Jesus é a vida e a luz dos homens. João não poderia terminar de outra maneira, a gente viu semana passada, o Evangelho de João também é chamado de o Evangelho da vida. Por quê? Porque ele é o pão da vida. Porque ele é a própria vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele é a ressurreição e a vida. É o Evangelho onde Jesus se apresenta, por exemplo, no capítulo 5, né, ele mesmo vai dizer a partir do verso 25, veja, eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Então, eu vou continuar a leitura, mas veja, uma pausa. Em outras palavras, nesse evangelho é o lugar onde Jesus mais vai oferecer vida, mas é o único lugar onde Jesus vai explicar por que eu ofereço a vida. Veja, alguém ou algum de nós aqui pode oferecer vida? Imagine você, né, orando por alguém
convivendo com alguém, enfim, idoso, às vezes enfermo, doente. O desejo do nosso coração é acrescentar-lhe vida. O desejo que está dentro de nós é poder fazer uma oração, enfim, fazer alguma coisa para que a vida daquela pessoa possa ser esticada um pouquinho. Mas isso é só desejo, a gente não tem esse poder. Jesus não tem o poder só de esticar a nossa vida, ele tem o poder de nos dar vida e vida eterna. E sabe por que ele faz isso? Ele vai explicar no verso 26 do capítulo 5. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então o Filho pode oferecer vida porque o Filho é a fonte da vida. Por isso o verso 4 diz, nele estava a vida. A segunda verdade que João ensina aqui é que essa vida era a luz dos homens. Então é como se ele falasse assim, olha, eu vou dizer o que vocês precisam ter, mas eu vou dizer como obter. É isso que ele está dizendo. É pela luz da glória de Cristo que nós podemos obter vida. Veja, João 8,12, ele mesmo diz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, de forma indubitável, João está provando para a gente quem é Jesus. Ele é Deus. Ele é Deus. Não tem como a gente correr para outro lado. Não tem como a gente confessar outro tipo de coisa. Ele é Deus. E como é que João fez esse tipo de afirmação? João abriu as janelas da eternidade. Como um observador atento, ele viu a eternidade mostrar para nós se ele habita no princípio, e se ele já existe no princípio, e se para ele nunca houve princípio, e ele criou todas as coisas com o Pai, ele estava com o Pai, ele era o próprio Deus, então de fato Jesus é o Deus eterno que se fará o Deus encarnado. Não há outra explicação. Então, para a gente terminar, eu quero dizer 3 coisas rápidas para você, porque que o testemunho da eternidade, embora ele seja o primeiro, mas ele é extremamente importante. Às vezes desvalorizado por nós. Né? A gente quer ir para a ressurreição, a gente quer ir para outros textos mais empolgantes, mas por que esse testemunho é tão importante para a gente? Por que isso ainda fala aos nossos corações? Eu vou te dar 3 motivos rápidos para a gente encerrar. Em primeiro lugar, porque Jesus não está sujeito ao tempo. Essa é a primeira notícia, irmãos, maravilhosa, que a igreja precisa comemorar. Veja, preste atenção nisso. Todos os fundadores de todas as religiões, lojas filosóficas e, enfim, chamem do que quiser. E aí tem vários nomes para isso. Todos eles possuem um começo e um fim. Todos eles, sem exceção. Todos eles nasceram em algum lugar, vieram de algum lugar e um dia morreram, foram sepultados, mas não Jesus. Embora sim, é fato, Jesus morreu e ressuscitou, mas de onde ele vem? A gente deixou isso claro. Ele vem da eternidade. E isso, irmão, já comunica para a gente uma coisa aqui. Se ele vem da eternidade, ele livremente se coloca dentro do tempo. Mas ele vem de outro lugar, ele é de outro lugar. Significa que Jesus é eterno. E se ele é eterno, irmãos, ele é digno de confiança. Eu explico para você. Eternidade na tradição cristã, na doutrina cristã, está extremamente ligada à imutabilidade. Só pode ser imutável aquele que é eterno. Por que o ser humano não é imutável? Por que somos inconstantes? Por que pensamos uma coisa hoje e amanhã a gente está pensando outra totalmente diferente? Porque os nossos planos geralmente mudam constantemente, porque nos falta essa coisinha chamada eternidade. Em Jesus não, irmãos. Ele é eterno. Então, quais são os efeitos do tempo que a gente conhece? Envelhecimento? Sim. Sim, ele não envelhece, ele não perece, ele não passa, né? Ele não acaba, ele nunca terá fim. Mas mais do que isso, ele não muda. Ele não mudará. Tudo aquilo que ele prometeu para nós, tudo aquilo que ele disse que iria se cumprir, irá se cumprir. Todo o seu plano eterno, tudo aquilo que ele deixou para nós prometido, como por exemplo, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Como por exemplo, João capítulo 14, eu vou para o Pai e quando eu for, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
estejais vós também. Todas as promessas de Jesus Cristo irão se cumprir. Por quê? Porque Ele não muda, porque Ele é eterno. Amém? Em segundo lugar, esse testemunho é importante para nós, para a igreja. Por quê? Porque o pacto de redenção foi firmado na eternidade. Eu não sei se você está familiarizado com essa expressão, mas o pacto de redenção é uma doutrina importantíssima da Igreja Batista, né? Não só nossa, mas principalmente nossa, porque ela fala a respeito de um acordo entre Deus Pai e Deus Filho, ainda na eternidade passada, quando ali foi determinado o que seria feito a respeito da redenção de cada um de nós. É isso mesmo que você ouviu. Eu estou falando da eternidade. Um tempo, se é que eu posso dizer assim, né, didaticamente, antes do princípio. Foi feito um pacto, um acordo entre Deus Pai e Deus Filho, onde foi planejado a nossa salvação, a nossa redenção. A nossa confissão de fé diz rapidamente, define dessa forma: essa aliança é revelada no Evangelho e é fundada naquela transação pactual eterna que houve entre Pai e Filho para a redenção dos eleitos. Veja, irmãos. Pastor, mas isso é a nossa confissão. Será que as Escrituras corroboram para isso? Claro. Hebreus capítulo 13, verso 20, fala que o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então houve um pacto eterno. 1 Pedro 1, 19 e 20 vai dizer: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. 2 Timóteo 1,9, eu poderia ficar aqui até amanhã, mas eu vou parar aqui. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Eu não sei nem o que é isso, irmãos. Eu não sei nem o que é isso. Eu tenho dificuldade de falar da eternidade. Aí Paulo vem falar de antes dos tempos eternos. Em outras palavras, e de forma bem fácil, o que está sendo falado aqui, irmãos, veja, eu fiz essa pergunta na classe de novos membros, mas essa pergunta é importante para todos nós. A pergunta foi a seguinte: quando, em que momento começou a nossa salvação? Não vale responder, viu, Matias? Não vale. Mas a pergunta é essa: quando começou a nossa salvação? Alguém disse: não, a nossa salvação começou no dia do nascimento de Jesus. Outro, mais esperto, disse: não, foi na crucificação de Jesus. E de certa forma todas as respostas estão certas. Aí o outro, mais esperto, falou assim: não, foi quando, depois do homem e a mulher comerem do fruto proibido, Deus foi lá e fez um aparato, uma roupa, e cobriu a vergonha do homem e da mulher. Sim, ali talvez foi o dia que começou a religião. Talvez ali foi o dia também que foi prometido o Evangelho. Mas a nossa salvação não começou ali, porque a nossa salvação não começou no tempo, ela começou na eternidade. Irmãos, e como isso é importante para a gente. O último texto não poderia ser de outro lugar. Evangelho de João, capítulo 17, versos 4 ao 6. Eu já citei os 5, mas vamos ver do 4 ao 6, para você ver que esse pacto de redenção foi firmado entre Pai e Filho na eternidade. Olha só, Jesus vai dizer: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Veja que houve um pacto, houve um acordo, tá? E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Veja, irmãos, mais um texto. Jesus orando e dizendo ao Pai: olha, eu fiz a minha parte. Aquilo que foi planejado, aquilo que foi combinado. Agora, por favor, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes de tudo isso acontecer. Irmãos, por que isso é importante para a igreja? Por que temos que agradecer a Deus por isso? Veja, eu vou te dar mais uma razão, mais um motivo. Porque você crê num Deus que não está resolvendo os problemas do universo. Você crê num Deus que não está tapando os buracos do universo, da história da humanidade. Antes da história, antes da criação, antes da queda, o cordeiro já havia sido preparado. E o cordeiro foi preparado para quê, irmãos? Para quê? Eu já expliquei isso para vocês.
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que o Cordeiro tira pecado? Morrendo. A redenção, a tragédia da cruz já havia sido estabelecida antes dos tempos eternos. E por que isso é importante? Porque o nosso Jesus é eterno. E ele planejou isso tudo na eternidade. Terceiro e último lugar. Por que isso é importante para nós? Aí sim eu chego em você. Porque nós temos um vazio do tamanho da eternidade. Vou repetir. Porque nós temos um vazio do tamanho da eternidade. Veja, o sábio disse, o pregador em Eclesiastes 3:11, dizendo: ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Essa versão é bem mais clara, mas é exatamente isso que o pregador quis dizer. Veja, Deus colocou no homem o anseio pela eternidade. O que significa isso? Deus colocou no homem isso que nós chamamos de vazio, de ansiedade, de busca incontrolável por alguma coisa que a gente não sabe o que era. A gente não sabe. Mas cada ser humano, e isso é uma coisa tão importante, porque esse, segundo muitos teólogos e estudiosos, é o ponto de contato de todos os seres humanos que passam pela vida humana, pela face da Terra. Seja ele do Ocidente ou do Oriente, seja ele do século XIX ou do século XXI, todos os seres humanos que já passaram por aqui vão compartilhar o mesmo anseio, o mesmo desejo e a mesma carência. Uma carência do tamanho da eternidade. Isso é tão comprovável que em cada busca nossa, em cada anseio, em tudo aquilo que nós fazíamos antes de recebermos a luz de Jesus e recebermos a vida que Ele tem para nós, tudo que nós fazíamos era pouco. Era pouco. Era insuficiente. Nada do que fazíamos parecia nos completar. Nada. Nós éramos seres em busca de alguma coisa que a gente nem sabia o que era. E aí, irmãos, o problema e o perigo de um homem que está em busca de alguma coisa que ele não sabe nem o que é que ele vai buscar em todas as coisas para tentar ver se alguma coisinha dessa se encaixa naquele buraco gigantesco que está dentro dele. Só que foi como eu disse, irmãos, o problema, embora isso seja uma boa notícia, mas isso também é um problema. Porque o buraco, eu não estou dizendo que o buraco é grande, tá, irmãos? Eu nem sei se dá para fazer isso. Provavelmente não, né? Não dá para medir a eternidade. Mas só para você entender, o buraco que tinha, ou talvez tenha ainda, dentro do seu coração, é do tamanho da eternidade. Então eu já estou te dando o spoiler final. Eu estou dizendo para você, você não vai encontrar. O texto de Eclesiastes que a gente acabou de ler é justamente sobre essa tese. O homem que tinha tudo e que tinha todas as pessoas ao seu comando, toda a sabedoria, toda a riqueza, um homem chamado Salomão, saiu pelo mundo em busca de tudo que ele podia ter. Mas no final, ele concluiu em todas essas coisas, mulheres, riquezas, tesouros, poder, política, tudo ele concluiu. É como correr atrás do vento. E no capítulo 3, no verso 11, onde ele escreve sobre o tempo, ele diz: quem foi que causou toda essa dificuldade? Foi o próprio Deus. É como se Deus tivesse colocado em cada ser humano um anseio pela eternidade, ou seja, um anseio por Deus. É como se ele tivesse colocado em cada ser humano uma espécie de GPS para que o ser humano pudesse então voltar para Deus. Mas o próprio pregador vai concluir dizendo: mesmo assim, com esse buraco gigantesco, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Estava lendo um escritor chamado A.W. Tozer. Eu confesso que quando eu comecei a ler eu não entendi muito bem, viu, David? Mas ele estava certo. Olha o que ele diz comentando sobre esse texto. Ele diz primeiro isso aqui: não haveria absolutamente muito problema no mundo se Deus não tivesse colocado a eternidade dentro de nós. Quando eu li isso aqui, eu falei: opa, peraí, o que é isso? Então quer dizer que a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. Veja, o fato dele colocar a eternidade, o vazio da eternidade em nós, é uma mensagem simples
que qualquer criancinha que brinca, eu não sei como é que é o nome daquele brinquedo, as mães aí me ajudem, aquele brinquedo bonitinho que você tem uma pecinha, estrelinha que se encaixa no buraquinho da estrelinha. Já viu esse brinquedinho? Tão bonitinho, meus filhos tiveram. A bolinha encaixa na bolinha, o quadradinho no quadradinho. A criança ali, acho que com 2 anos, talvez 3 no máximo, ela já consegue montar os seus encaixes. Por que é que o homem não consegue fazê-lo? Santo Agostinho vai dizer, o meu coração não encontra descanso enquanto não repousar em ti. Por quê? Porque só há repouso em Deus. Enquanto a gente continuar a corrida da vida e a busca incessante por felicidade, por prazer, por riqueza, seja lá o que for, não haverá paz, não haverá descanso. É por isso que a gente precisa ir para a eternidade, para escutar esse poderoso testemunho. Por quê? Aí eu entendi, Tozer, então. Porque o mesmo Deus que colocou esse buraco gigantesco em nós, Ele também enviou o seu único Filho. Ah, irmãos, aquele que não é como eu, aquele que não é como você, aquele que não estava do lado da criação, mas que estava do lado do Criador, aquele que é eterno juntamente com o Pai. Então, para um buraco eterno, para encaixar nele, só o Deus eterno para fazer algum sentido. Aí eu entendi Tozer, por quê? Porque Deus não apenas colocou esse buraco em cada ser humano, como Ele enviou o Deus eterno, agora Deus encarnado, para morrer por nós na cruz do Calvário. E mais, irmãos, olha, isso aqui é glorioso. Veja, não é só o Deus eterno, não é só um encaixe do buraco que a gente tem, não é só isso. Mas Ele está ao nosso alcance. Ah, irmão, se aqui não reside a notícia e a boa notícia do Evangelho, eu não sei onde que está. A boa notícia do Evangelho, presta atenção, não é só que nós recebemos a visita do Salvador. Não é só, olha, em Belém nasceu o Salvador. Sabe o que adiantaria isso? Absolutamente nada para mim e para você. Nada. Se esse Salvador fosse, talvez, rico, poderoso, distante, não se importasse conosco, não adiantaria nada, ou pior, se o preço para alcançar essa salvação e termos então a satisfação desse vazio fosse maior do que nós poderíamos pagar, eu pergunto, de que adiantaria? Então a notícia do Evangelho não é somente Deus se fez carne, não nasceu o Salvador, não é isso, mas é que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A boa notícia se encaixa e se completa aqui, porque nós não só temos um Salvador, mas nós temos a Ele pela mais simples das condições, pela fé. Basta você olhar para Ele e dizer, eu creio, Senhor. Eu creio. Realmente, na minha vida, não faz mais sentido. Não faz. Eu cansei de buscar, não dá mais para viver assim. Eu quero viver para Ti. Encha o meu viver, o meu ser. E aí Tozer vai terminar esse trecho dizendo o seguinte. E eu encerro com essa fala. Ele diz, então, eu não vou até os modernistas pedir perdão. Não vou até os liberais a fim de me desculpar. Não vou até os filósofos justificando-me. Desculpem, mas sou cristão. Em vez disso, vou até eles e digo, tenho o que vocês estão procurando. É disso que vocês precisam. Algo no coração de vocês foi feito para valorizar o eterno e nunca se satisfará, a menos que obtenha a eternidade, a imortalidade e as suas promessas. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Que o Senhor continue colocando a eternidade dele nos seus corações. Mas que você saiba, a gente tem um Deus eterno, do tamanho da eternidade, que pode preencher o seu ser. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos visita, Senhor, com uma palavra